na Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Vamos meditar no tema A Lei dos Milagres. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Deus vivo. Vamos entrar na dimensão dos milagres. Aleluia! Glórias a Deus pela sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos hoje para a parte 4 do tema Lei dos Milagres. Estou aqui com a Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 14, versículo 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amados, nunca antes havia alguém visto um milagre como esse. Deus surpreende, amados. Ele faz coisas tremendas através da nossa fé. A lei dos milagres entra em ação. A lei do Espírito de vida. O que Deus é, Ele é onipresente. O que Deus pode, Ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Sabemos, meus amados, que o nosso Deus está sempre pronto, está sempre preparado para nos tirar de qualquer situação deste mundo caído. Porque Ele não fez esse mundo caído, Ele fez esse mundo perfeito. E Ele pode aperfeiçoar qualquer coisa que esteja acontecendo, que seja a ferramenta do inimigo, não prosperará. Nós vemos que não há doença que Ele não cure, não há dívida que Ele não pague, não há coração que Ele não transforme, não há família que Ele não possa salvar. Nós vemos aqui que o nosso Deus, Ele chega para Moisés e diz: Moisés, estende tuas mãos sobre o mar e abre-o. Veja que Moisés é que vai ser o canal. Deus é fonte, amados, e nós estamos cheios dessa presença. Estamos cheios deste poder que vem pela sua presença, sua sabedoria. Nós somos inundados e rios fluem do nosso ventre. Os rios que descem do trono do Senhor. Ezequiel 47 diz que onde quer que essas águas passarem, tudo viverá. Somos agentes de milagres, canais de bênção. Por isso é que profetizamos, por isso que gravamos esses áudios. Porque o Senhor está pronto para confirmar. Veja o desejo de Deus em livrar Israel. Esse desejo era tão sincero, intenso, que ele move Moisés na direção para levantar o seu cajado acima do mar. Veja que isto é um ato tão simples, mas é um ato de fé que liga na terra, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, Salmo 115, 16. Então o Senhor opera, diz Efésios 3:10, através da igreja espiritual. Por isso, amados, que nós profetizamos, por isso que nós mantemos firme a confissão, como diz em Hebreus 4:14. E também 10:23. Por quê? Porque Deus confirma, porque Deus está pronto para colocar em ação a lei dos milagres. Não há nada que você deve se conformar, não há nada que Jesus tenha destruído na cruz do Calvário que eu e você devemos aceitar passivamente. Não, amados, vemos que é da vontade do Senhor o livramento, vez após vez. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Vemos aqui que o Senhor estava cooperando. Aquilo que no visível e no natural não podia ser resolvido por Moisés. Como poderia Moisés sozinho abrir o mar? Como poderia ele emperrar as rodas das carruagens de Faraó, como diz aqui em Êxodo 14:25. Como é que Moisés poderia fazer isso? Sozinho ele não poderia, amados, mas entrou em ação para cooperar com Moisés a lei dos milagres, a lei do Espírito de vida. Amados, nós sabemos que isso é o pão dos filhos, a mesa dos filhos. É muito importante compreender que a fé é a certeza do que nós esperamos. Então, a nova aliança tem superiores promessas. Nós temos que crer que a nova aliança tem uma herança
abrangente, que não importa a situação em que nós estejamos, o Senhor entra em ação, a lei dos milagres entra em ação para livrar os seus. Glória a Deus. Veja, meus amados irmãos, que aqui nós não estamos crendo que o livramento vem de homens. Não, é através de homens. Moisés não era aquele que estava libertando, ele era o canal, mas quem fez isso, quem mandou o pão dos céus, quem abriu o mar foi o nosso Deus. Todo o poder pertence a Deus, diz o Salmo 62, mas ele nos deu autoridade para participar, então são atos proféticos. O que vemos é que as pessoas que andam com Deus aprendem a transformar a sua fé, não numa fé religiosa, mas de uma fé frutífera, numa fé profética, numa fé que coopera com Deus, que ouve Ele e faz atos aparentemente simples, palavras que são confirmadas, onde Ezequiel diz: eu falei conforme o Senhor me falou, e os ossos se ajuntaram e formam um grande exército. Então o natural, irmãos, não é o mundo real. O natural é apenas o efeito da queda. Aquilo que é realidade é Cristo. Aquilo que é realidade é o que Cristo fez na cruz do Calvário. A realidade é que Cristo está sentado no trono e nós também estamos com Ele. A realidade é que na cruz Jesus curou, libertou, santificou, salvou uma igreja. Esta é a realidade. Por isso ele diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. O natural é apenas parte. É o que nós vemos por todos os lados, é um mundo que jaz o maligno. Por isso, se elevamos nossos olhos para os montes, se olhamos para os ventos, não vemos livramento. Não vemos com aparência visível, como diz lá em Lucas, que o reino de Deus não vem com aparência visível, mas o reino de Deus está dentro de nós, em Lucas 17, 20 e 21. Aqui o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, é que a lei dos milagres ela é invisível, mas ela está sempre pronta em entrar em ação e afetar o visível. Lá na cruz, Jesus já resolveu tudo. Está consumado. Agora a lei dos milagres ela entra em confirmação no visível, para que no visível seja conforme a nossa herança, conforme o nosso documento de posse celestial em Cristo. Ele vem para executar vingança, para destruir as obras do diabo, para arrancar e desfazer aquilo que não devia estar ali, porque Jesus disse que devia sair. Amém? Então o nosso Deus diz: não se conforme, renove a sua mente, para que você possa conhecer e experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós podemos ver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus antes da queda de Adão e Eva, antes da desobediência deles. Olhe para o paraíso e veja que Deus colocou o homem lá por último, para não ter que se preocupar em ficar ansioso. Colocou o jardim do Éden em cima do melhor ouro dessa terra. Deu a eles comunhão diária, administrar a prosperidade, com generosidade. Deu a eles sabedoria, paz e a possibilidade de viver eternamente. Aqui nós vemos a vontade de Deus. O que vemos depois da queda é efeito da vontade do diabo, do governo do diabo, pela escolha de Adão, aonde entrou o medo, entrou espinhos e cardos, entrou todos os efeitos da queda. Mas sabemos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo venceu tudo isto. Muitos dizem: não, que absurdo, Jesus venceu, vamos colocar limitação na vitória de Jesus, ele não curou todo mundo não, e se ele curou só vai aparecer a cura no céu. Jesus não está nem aí com a tua vida financeira, ele não remiu nada, ele só salva a tua alma e olha lá. Então as pessoas estão assim, cegos guiando cegos, são apóstolos de Belial, nuvens sem água. Mas vemos que nosso exemplo, vamos ver nos evangelhos, é Jesus Cristo e os primeiros discípulos. Eles eram cheios de fé, não havia neles dúvida de que Jesus curava, de que Jesus provia 12 cestos cheios, de que Jesus liberta, santifica, tira o homem do pecado, consola. Aleluia. Amados, esse é o evangelho de poder, o evangelho do Espírito, novidade de vida. Vemos então que a lei do Espírito de vida, a lei dos milagres, ela pode entrar em ação a qualquer momento se você alimentar a sua fé. Ele é o autor e consumador da fé. Se você alimentar a sua fé, para não duvidar no seu coração, você tem que ter vida com Deus, tem que ter comunhão com Deus e ouvir a Deus. Quem não ouve a Deus acha isso um absurdo, acha que é absurdo profetizar, porque isso é mandar em Deus, é nova era. Não entendem.
não tem o Espírito de Deus, não entende, acha isso loucura. Essas coisas são reveladas aos seus amigos íntimos. Mas se você andar com Deus, Deus vai se revelar a você e vai revelar o evangelho de poder, aonde nós somos o corpo de Cristo, canais da sua glória, como diz em 1 Pedro 2,9, que somos chamados para manifestar as grandezas de Deus. Então nós somos aqueles que manifestam o reino de Deus, que destroem as obras do diabo. E o diabo se assusta e levanta pessoas para dizer: não fale, não profetize, não, isso é absurdo. Mas nós cremos, amados.